Estão a ver o meu ecrã? Sim. Ok. Portanto, o slide inicial é uma provocação e, portanto, não vamos usar caracteres chineses, mas por vezes, imagino que para uma pessoa que não esteja muito por dentro dos termos médicos, uma consulta mais específica de NF1 pode ser, ou pode criar um momento em que estamos um bocadinho perdidos nos termos, nas palavras e naquilo que estamos a tentar transmitir e perceber né, mais claro possível, mas ao mesmo tempo também tentar transmitir informação rigorosa. Portanto, a informação básica que eu penso que todas as pessoas com neurofibromatose tipo 1 devem saber. Eu foquei muito na neurofibromatose, em parte porque representa a esmagadora maioria da nossa população. Nós, neste momento, no IPO, temos aproximadamente 600 doentes com neurofibromatose tipo 1 e também seguimos vários doentes com neurofibromatose. Uma noção das proporções, nós temos, de um lado, F1, cerca de 600 doentes, e do outro lado temos aproximadamente 22 doentes com neurofibromatose tipo 2. Portanto, são proporções bastante diferentes, praticamente ou quase 1 para 10 doentes, portanto, um doente com NF2 para 10 doentes com NF1. Esclarecimento ou dúvida em relação a NF2, eu irei puxar, está bem? Relativamente à neurofibromatose tipo 1, uma doença genética, ela pode ser transmitida de pai para filhos. Isso acontece em cerca de metade dos casos, ou seja, na nossa consulta e nos doentes que temos em seguimento, aproximadamente metade terão um pai ou uma mãe que também tem neurofibromatose tipo 1. Os restantes doentes foram o primeiro caso e isso leva, nestas situações, a vivências um bocadinho diferentes desta doença e deste problema. O gene que é afetado é o gene da neurofibromatose e este gene é responsável pela formação de uma proteína que se chama neurofibromin. E é uma doença rara, ou seja, para as pessoas que têm neurofibromatose tipo 1, é pouco provável que, de uma forma espontânea, elas conheçam no seu círculo de amigos, social, outras pessoas também afetadas, porque tem uma incidência de cerca de 1 para 3.000, 3.500. Portanto, isso leva também a que, frequentemente, as pessoas que têm NF1 não conheçam outros casos afetados. E aí a associação tem um grande papel também de permitir àquelas que querem conhecer outras pessoas poderem ter esta plataforma de contacto e de interação. A neurofibromatose tipo 1 deve ser talvez vista como uma condição genética que aumenta o risco para problemas. Ela em si mesmo não é um problema, ou seja, há pessoas que têm o diagnóstico de neurofibromatose tipo 1 e isso não lhes causa qualquer transtorno para o seu bem-estar e para a sua qualidade de vida. Na maior parte dos casos, as pessoas afetadas também com neurofibromatose tipo 2 vão ter problemas ao longo da sua vida e vão ter um risco aumentado de problemas. Podemos pensar que o risco é algo que está associado também, ou que as pessoas que não têm neurofibromatose tipo 1 também têm riscos para problemas. Mas a neurofibromatose tipo 1 aumenta significativamente esse risco. É por isso que
que as pessoas que têm esta condição têm que ter seguimento mais cuidado e um seguimento diferente das pessoas que não têm neurofibromatose. Os problemas são muito variados. Aqueles que me preocupam mais enquanto neuro-oncologista são aqueles que estão relacionados com tumores. E certamente que todos vós já ouviram falar destes riscos. O risco do glioma dos nervos ópticos, que afeta por volta dos seus 5 anos. É isso tão importante, a vigilância da visão nesse período de vida, nesse período da vida das pessoas com NF1. Os neurofibromas plexiformes são bastante frequentes e podem afetar também significativamente a qualidade de vida dos doentes com NF1. Nem sempre isso acontece. Há várias pessoas que têm neurofibromas plexiformes e vivem a sua vida de forma plena e não. Os neurofibromas cutâneos ocorrem numa porcentagem muito significativa das pessoas com NF1, mais de 90%. E o seu impacto no bem-estar das pessoas que têm NF1 vai variar em função de quê? Em função do número dos neurofibromas cutâneos, das suas dimensões e da vivência psicológica que a pessoa afetada vai ter desse problema. Hoje, a neoplasia de mama para as mulheres é um aspecto importante, mais cuidadosa desta população, ou seja, RMs mamárias, idealmente a partir de 30 anos, e o risco cardiovascular é um aspecto que também nos preocupa bastante, principalmente nas pessoas mais velhas, a partir dos seus 40 anos, e justifica, por exemplo, intervenções do tipo tentar que as pessoas que fumam deixem de fumar, reduzir o consumo de álcool, de ter cuidados com a alimentação, estilos de vida. Portanto, é um risco importante. O desafio da palestra de hoje é, no fundo, identificar uma geração, a geração Z, e talvez também um bocadinho da geração Y, e tentar compreender quais é que são as principais preocupações para esta população, que são necessariamente diferentes das preocupações das crianças mais pequenas, que, regra geral, não têm preocupações, quem as tem são os pais, ou as preocupações das pessoas mais de 60 anos, que têm um conjunto de problemas diferente e um conjunto de preocupações também diferente dos adultos jovens. E eu individualizei estes 3 temas. Tenho a agradecer também à Elis esta ajuda de delineamento ou de foco nestes 3 aspectos: o acompanhamento na vida adulta, o que é o acompanhamento ideal, ou qual deverá ser o acompanhamento ideal para as pessoas, para adultos jovens com NF. As opções terapêuticas iremos falar um pouco e tão vasto e tão complexo que eu vou tentar fazer talvez o mínimo de considerações e tentar ouvir mais aquilo que vocês têm para dizer e depois a partir daí tentar dar a minha opinião. Relativamente ao acompanhamento da vida adulta, eu diria que idealmente ele deverá ser feito num centro de referência. É na vida adulta ou é durante a vida adulta que as complicações mais graves relacionadas com a NF1 tendem a manifestar-se e uma abordagem multidisciplinar pode ser particularmente útil. Em termos práticos, uma abordagem multidisciplinar significa que, idealmente, o doente é visto por uma enfermeira dedicada. No IPO, felizmente, temos uma enfermeira agora dedicada, a enfermeira de falda. É visto por um médico, também ele dedicado à NF1, e nesse caso serei eu, o Dr. Duarte Salgado, e o caso desse doente é discutido com uma equipa que inclui outros médicos de outras especialidades
em relação ao doente. Quais é que são as decisões importantes de que um doente vai querer em relação a si, em relação à sua vida? Decisões importantes são como tratar o melhor possível um determinado tumor, seja um glioma das vias ópticas, que será, neste caso, este aplica-se nas crianças, mas na vida adulta serão as neoplasias da mama, os neurofibromas plexiformes ou complicações mais graves. E é fundamental ter na mesma mesa de reunião estas diferentes especialidades, anatomia patológica, radiologia, cirurgia e oncologia, de forma a que cada um possa dizer como é que pode melhorar o bem-estar do doente e possam chegar a um consenso de qual é que é a melhor sequência de tratamentos para um determinado doente. Portanto, essas decisões são de tal forma importantes e têm um impacto tão grande na vida do doente que convém que sejam tomadas desta forma, multidisciplinar e idealmente por consenso. Relativamente às opções terapêuticas, talvez antes de falarmos das opções terapêuticas, será importante falar dos estilos de vida e este reforço ou esta sensibilização para a importância de estilos de vida saudável é algo que tentamos fazer desde tenra idade, que estão em seguimento. Não há consulta, penso eu, em que não falemos da importância do desporto, da importância de uma alimentação saudável e de como esses estilos de vida acabam por reverberar ou acabam por afetar a qualidade de vida dessa criança quando ele for adulto. Dito isto, os adultos também, por vezes, têm alguns estilos de vida que não são tão saudáveis, que podem ter um impacto negativo no seu bem-estar e um momento ou uma oportunidade para tentar influenciar o doente ou tentar aproximá-lo de um conjunto de estilos de vida que comprovadamente estão associados também a uma melhor qualidade de vida. Dito isto, a modificação dos estilos de vida é sempre algo um pouco intrusivo, porque cada um de nós reserva também para si o direito de autonomia, de querer decidir o que fazer e como cuidar de si. Portanto, é sempre difícil e, e é preciso talvez uma grande insistência, nunca desistir de, de tentar que os estilos de vida sejam um aspecto importante para os doentes ao longo da sua vida. Isso vai ter certamente um impacto no seu bem-estar também. Há aspectos ou há problemas que afetam as pessoas com NF1 que não são controláveis com o estilo de vida. Se uma pessoa tiver uma neoplasia da mama, vai precisar de tratamento e não é o estilo de vida que vai curar. Lógico, pelo menos não há ainda evidência de que a modificação do estilo de vida resolva esse problema oncológico. As duas preocupações que eu encontro mais frequentemente expressas nas pessoas, nos jovens adultos, estão relacionadas com neurofibromas plexiformes e com neurofibromas cutâneos. E, felizmente, temos ensaios clínicos a decorrer para estes dois problemas e a expectativa que temos também opções de tratamento, primeiro para os neurofibromas plexiformes e depois para os neurofibromas cutâneos, e teremos opções para discutir com os doentes, para apresentar e tentar com eles tomar uma decisão de avançar ou não com tratamentos. Tratamentos esses que, regra geral, podem ter que ser prolongados
e estão também associados a alguns efeitos secundários. Portanto, não vamos ter ainda uma droga mágica que, ou pelo menos nos próximos anos, uma droga que resolva ou que previna todas as complicações da NF1 sem um custo ou sem algum efeito secundário, mas eu penso que com os inibidores MEK, e já temos uma extensa experiência na utilização desse tipo de medicamentos nas pessoas com NF1, o balanço ou alguns aspectos negativos relacionados com a sua condição genética são ultrapassados pelos aspectos negativos. As grandes incertezas estão relacionadas com a duração. Estamos provavelmente a falar de tratamentos que vão ter que ser feitos durante muitos anos. Temos doentes em tratamento há 5 anos, neste momento. E a perspectiva de fazer um medicamento durante tantos anos, sem saber exatamente se isso também vai aumentar o risco para outros problemas, que não sabemos neste momento, é algo que também causa alguma inquietude. Relativamente à reprodução, é um tema extremamente difícil. E tento que todos os jovens tenham um teste genético confirmatório, na perspectiva de expandir opções. Ou seja, um jovem com NF1 que tenha um teste genético confirmatório por volta dos seus 20 anos está em vantagem. Porquê? Porque se desejar explorar, por exemplo, o diagnóstico pré-implantação, ou seja, saber se o seu embrião, o embrião que gerou, tem ou não NF1 antes deste embrião ser implantado no útero, ganhou já alguns meses em relação a um jovem que queira também ter filhos e não tenha ainda o seu teste confirmatório. E os meses são um aspecto importante do processo no Serviço Nacional de Saúde, este processo de diagnóstico para a implantação e depois a fertilização in vitro pode demorar vários meses, por vezes anos. E todo o tempo ganho, a meu ver, será uma vantagem no futuro. E discutir também precocemente estas opções, porque se as começarmos a discutir mais cedo, a minha expectativa é de que, principalmente às mulheres, devido a alguns critérios de seleção do Serviço Nacional de Saúde para candidatos a este tipo de procedimento e também porque a nossa fertilidade, à medida que os anos passam, vai diminuindo. Portanto, discutir precocemente a reprodução, a meu ver, é útil a vários níveis e permite gerir também alguma angústia e alguma ansiedade gerada pelos tempos posta não são adequados. Mas a reprodução levanta outras questões, Então, só aqui, temos Sim. aqui uma menção da Vanessa que diz 2 anos neste momento e já com o teste genético feito. Lembrando que só há um hospital público a fazer o tratamento. Exatamente. Não é? Portanto, é um cenário que é muito exasperante. E se as mulheres e os homens que desse intervalo de antemão, a minha expectativa é que também comecem a planear um pouco mais cedo a sua família e a expansão da sua família. Não é o ideal. Portanto, a sua recomendação Geralmente é que façam aos 20 anos, tenham um teste genético feito sobre a sua condição, não é? Geralmente nós temos as pessoas testadas mais cedo, na verdade. Ou seja, a informação, e é uma informação que pode ser útil, portanto, a política não é bem uma política,
aquilo que fazemos. Portanto, o que fazemos neste momento no IPO é tentar testar toda a gente. Portanto, tentamos que todos os nossos clientes tenham um teste confirmatório por volta da sua adolescência. E a discussão da reprodução é algo que tentamos ou que procuramos fazer também durante a adolescência. E há dois aspectos importantes. Por um lado, a questão da gravidez não desejada e portanto, é relevante e adequado, a meu ver, discutir com capacidade reprodutiva técnicas de contracepção e é um aspecto que fazemos nós, os colegas de endocrinologia, vão discutindo. E isto é válido para os rapazes, mas também, ou principalmente, para as raparigas, porque a vivência de uma gravidez durante a adolescência pode ser bastante traumática. Relativamente às mulheres jovens e aos rapazes jovens, tentamos também explicar-lhes um pouco este cenário. Claro que a resposta, na maior parte das vezes, é não estou a pensar nisso neste momento. Penso que é útil terem esta informação e perceberem que se quiserem explorar esta opção, e nem todas as pessoas querem explorar esta opção vem com um preço de tempo e por vezes, quando queremos expandir a nossa família, é um desejo que pode ser muito intenso, pode ser vivido com alguma urgência e estes 2 anos podem parecer excessivos, que por vezes acontece em casais um pouco mais velhos, que já estão nos seus 36, 38 anos, sentem alguma pressão, sentem que a sua fertilidade pode já estar a diminuir e se juntarem isso mais 2 anos, é algo que podem considerar inaceitável e, portanto, é um tema extremamente complexo e cada pessoa afetada com NF1 e Uma pergunta. Aqui podemos, então, assumir que na consulta de endocrinologia associada à neurologia, não é? Podem encaminhar e podem planear com o médico, então, essa anticoncepção, todos esse planeamento familiar, ou devem ainda ir a outra consulta? Portanto, o planeamento familiar, geralmente, ou seja, regra geral, não prescrevo pílulas para os meus Mas a endocrinologia pode? não é forma. Portanto, as nossas endocrinologistas sim, portanto, a nossa equipe de endocrinologia falo e o médico de família também tem um papel muito importante. E há uma população que me preocupa sempre bastante, que são os adolescentes que podem ter algum tipo de fragilidade psicológica, cognitiva, e olho sempre a elas como sendo um grupo particularmente vulnerável e os aspectos, porque pode ser serem mais facilmente ou mais facilmente pressionado para uma relação. Boa tarde. É assim, eu tenho um filho, ele é um doente com fibroma também. Já tem 15 anos, está fazendo tratamento em casa. Mas assim, ele, por exemplo, mais tarde, se ele um dia, quando ele tiver uma namorada e quiser ter filhos, ele tem que fazer algum tratamento para que o filho não venha com problemas? Se mais tarde desejar ter uma. Eu posso talvez terminar a partilha, não tenho mais coisas para acrescentar. Portanto, o seu filho, se desejar constituir uma família, ele terá várias opções. Ele poderá decidir ter um filho de forma convencional. E, nesse caso, ele aceita que existe um risco de 50%, ou seja,
lançar uma moeda com diagnóstico de NF1 ou não. Mas agora, desculpe, ele corre maior risco, sim, de ter a esposa futura, ou a mulher que ele tiver, a namorada, que vir a ter um filho, ele corre o risco de 50% do bebê com É um problemas. risco muito Isso alto. é porque eu, infelizmente, eu também tenho a neurofibromatosis, que é complicado de falar, e o meu filho tem esses problemas todos porque gerou de mim e já é de família. E ele está a fazer um tratamento, faz 200 magras só que agora que está a cuidar, graças a Deus é um bom médico, anda bem seguido lá, e ele disse para ele operar o olho, ele sozinho que não me aconselhava, que teria que ter outro cirurgião também operá-lo à parte cefálica, porque ele na parte cefálica, ele agora, para aqui, filho, pensa assim, bem, já está muito melhor, e ele era assim, ele era muito, muito grande, e graças a Deus, agora com a última ressonância que ele fez, tivemos bons resultados. Está muito complicado. Ouve-se um bocadinho mal. Ouve-se um bocadinho mal, mas o que nós percebemos foi que ele está a ser bem acompanhado, mas em termos de reprodução, sim, tem que ser bem planeado para evitar transmitir este problema à sua descendência. Sim, é isso. Eu infelizmente não pude ter a opção por não ter nenhum, porque eu própria corri riscos. E ao correr risco, acabei por não ter mais nenhum filho que poderia aqui ter, e ao correr o risco de vir com problemas muito mais graves. Eu, infelizmente, mesmo o médico disse que se eu optasse por ter mais alguns filhos, teria que fazer um tratamento muito grande. E eu até optei por não. Um tratamento ou uma seleção do embrião, mas isso... Exatamente. Eu, a idade que eu tinha, já tinha 39 anos, quando ele nasceu, ele hoje tem 15 anos, e era muito complicado para mim, porque eu também corri riscos. Foi uma gravidez de muito risco mesmo. Relativamente ao aconselhamento da reprodução, este sem dúvida é um tema muito delicado, há diferentes opiniões e essencialmente aquilo que eu tento sempre transmitir aos meus doentes é que a sua vontade e aquilo que eles não há propriamente um certo e um errado. Não, quem sou eu para dizer a uma pessoa com NF1 que ela pode ou não pode ter um filho? O meu papel tem sido principalmente o de lhes explicar às pessoas quais é que são os riscos, tento por vezes colocar também esses riscos em perspectiva, porque as pessoas que não têm NF1, um bebê com malformações graves, e esse risco não é zero. É um risco que pode chegar aos 3 a 5%. Portanto, sempre que um casal pretende ter um filho, ou deseja ter um filho, há algum risco associado. As pessoas com NF1 têm um risco de 50% de ter um filho com neurofibromatose. Não explorarem as outras técnicas reprodutivas, ou seja, fazer o teste genérico, ir a uma consulta no Porto, ter vários embriões analisados e, após a seleção dos embriões, um procedimento de fertilização in vitro. Mais 9 meses e terão seu filho, que não terá a sua mutação, mas pode ter outros problemas. Quando tentamos ou quando desejamos ter um filho, aceitamos este risco de que alguma coisa pode não correr bem. Em relação à neurofibromatose tipo 1, não é um dado adquirido
que se a criança tiver NF1, vai ter complicações graves. Alguns meninos com NF1 não têm esse tipo de complicações. Portanto, de uma forma geral, eu tento abster-me ou não dizer comentários do tipo você não deve ter filhos ou deverá adotar. Não é o meu lugar dizer esse tipo de coisas e é uma decisão de tal forma pessoal que não me sinto confortável em dizer a uma pessoa que, por ter NF1, que não, por exemplo, ou fico mais preocupado quando tenho um doente que tem algum tipo de fragilidade cognitiva e uma fragilidade cognitiva moderada a severa e que tem este desejo de ter filhos. E quando nós pensamos na complexidade e na dificuldade que é criar uma criança e cuidar de uma criança, ver uma pessoa que tem já dificuldades em cuidar de ter um filho é algo que por vezes me preocupa. Nesses casos, eu tento encaminhá-los para a endocrinologia, médico de família, para falarmos ou para colocarmos o foco na contracepção, porque são os casos que mais me preocupam. E aí quebra um bocadinho esta regra de abster-me de comentários e tento ser um pouco mais interventivo quando o contexto do seu ponto de vista cognitivo. Eu acho que as pessoas precisam de perceber muito bem quais são as técnicas e as soluções disponíveis no caso de quererem ter filhos e livres desta doença. Claro que é fundamental. Não podemos listar todas as doenças atualmente, já conseguimos bastantes, mas há técnicas para auxiliar os jovens casais nesse desígnio e, nesse sentido, é isso que eu acho que falta mais informação e nós, a Associação, podemos também trabalhar um pouco nisso para tentar deixar o mais claro possível o caminho e os contactos e os hospitais onde se faz e qual é mais ou menos o tempo de espera e as tecnologias empregues para as pessoas estarem o mais informadas possível, porque eu acho que saberem que já têm a doença e que é transmissível, já elas experienciaram na própria pele. Agora querem contornar este problema, não é? E sabendo que podem ter outros, obviamente, mas isso é o risco de viver. Avisar, saber aconselhar as pessoas precocemente vai diminuir a ansiedade e a pressão para terem filhos, por exemplo, aos 36, 40 anos. Se aos 20 anos já souberem que há um timing ou que há um período de tempo ideal para expandir a sua família e com mais segurança, isso irá diminuir a ansiedade e a pressão que possam sentir mais tarde na sua vida, quando também desejarem ou se mantiverem esse desejo de expandir a sua família. Portanto, informação precoce, enquanto o Serviço Nacional de Saúde não der uma resposta a estes casais que desejam expandir a sua família de forma mais segura, ou reduzindo um risco. É o Sistema Nacional de Saúde, mas podemos nós, a PNF, também procurar uma série de outras opções no privado e ter noção dos valores, do tempo de espera. Podemos compreender. Os valores são muito elevados. Os valores são superiores a 10 mil euros. Por tentativa, não é, ou seja, não está, não são 10 mil euros com garantia de sucesso, são 10 mil. Sim. Portanto,
Portanto, são valores extremamente elevados Sim, para... Desculpa a pergunta. É Diga. assim, mesmo as pessoas que optem por ter um filho que tenham este tipo de problema de saúde, também podem, mesmo fazendo algum tratamento, e não têm grande garantias que o bebê que não venha com deficiência, que venha, sei lá. Não, foi o que o doutor disse, não há garantias. Lá está, é assim, os pais estiverem a pensar, não sei se tem alguns pais que têm este tipo de problema, e se tiver, só peço que Deus os ajude a todos, mas é assim, se tiverem que pensar realmente a ter um filho, pensem bem naquilo que vão fazer, porque isto com a neurofibro não é brincadeira. A mim, quando eu engravidei, a minha própria médica de família nunca me disse que eu corria o risco de ter um filho com o problema que o meu filho tem. Nunca ninguém me disse nada. Eu, infelizmente, tive um aborto aos 38 anos, não veio porque não tinha que vir, foi feita à vontade deles e não a minha, porque era uma criança que vinha totalmente desfigurada. Eu ia sofrer para o resto da vida. E agradeço a Deus por isso. Deus deu-me este menino, hoje tem 15 anos, já tive muitos sustos com ele, já o tive quase morto nas minhas mãos, eu não desejo a ninguém. É muito difícil lidar com este tipo de doença, muito difícil. Onde é que reside? Eu resido em Águeda. Águeda, ok. E está a ser bem acompanhada? Graças a Deus, o meu filho, abençoado a hora, como ele nasceu em Aveiro. Qual é o seu E médico? o médico dele é o Dr. Guilherme Castelo, é de Coimbra. Mas ele é um excelente médico. Como é que se chama? Castelo? É Dr. Guilherme Castelo. Guilherme, ok. Mas é um excelente médico. Não tenho palavras para o que ele tem feito. Bom, Não tenho. Nem ele, nem qualquer médico. Ele anda a ser acompanhado também na oncologia. 5 estrelas. Okay. Como é que se chama o menino? Ruben Miguel Jesus Oliveira. Ruben, como tu estás? Como estás? Eu estou bem. Nunca te tinha conhecido. Gosto muito de conhecer. E a tua mãe também, claro. Obrigada. Ainda bem que estás aqui. Eu estou a acompanhar através da minha sobrinha, da Vanessa, que ela também está a assistir. E já conhecia a nossa associação? Não, por acaso não. Obrigada, agradeço. É uma associação muito boa e espero que corra tudo bem daqui para a frente e que os pais que tiverem a opção de ter um filho, que Deus os abençoe de todo o coração, porque o que é para cada um, Deus tem guardado e espero que vai tudo correr bem. Não há que ter medo, temos que dar um passo à frente, mas sempre naquilo que vamos fazer. Também. Ruben, não sei se tu conheces a academia, mas já temos a Ana Isabel que já vai apresentar melhor a academia. Temos esta academia a começar, a academia no sentido de uma escola, um grupo que vai trabalhar estas questões desta doença. Por isso és muito bem-vindo e a Ana Isabel já vai apresentar melhor a academia e ficamos com o teu contacto para estarmos juntos daqui para a frente, está bem? Tá. Mais alguém tem alguma questão que queira aproveitar? Assim, essa academia fica aqui, fica aí no Porto? Não, isto é uma academia virtual. Nós encontramos-nos, como este problema se estende pelo país todo, não é? Nós não temos um sítio físico para nos encontrarmos, vai sempre ser através da internet, está bem? Online, ok. Tem aqui no chat já informação do nosso site, onde pode inscrever-se para frequentar estas sessões que nós vamos desenvolver ao longo deste semestre. O Ruben, juntar-se a este grupo. O Ruben pode juntar-se a este grupo e nós vamos combinar uma boa hora para fazermos estas reuniões em conjunto. Ok. Mais alguém tem alguma questão, algum comentário que queira aqui colocar, aproveitar esta oportunidade em que temos o Dr. João falar connosco? Eu queria... boa tarde. Olá. Olá, boa tarde. Meu nome é Cristina Correia.
Eu sou seguida pelo Dr. Salgado e as minhas filhas são seguidas aí pelo Dr. João Passos, que é um anjo que nos tem ajudado e muito. Para já quero agradecer à PNF e ao Dr. João Passos por este esclarecimento e por todos que estão hoje também a esclarecer, que é um excelente apoio para os doentes e para ficarmos, pronto, a perceber um bocadinho melhor o que é a neurofibromatosis. Pronto, já estou nisto há um tempo, porque eu também já tenho neurofibromatosis há muito tempo. Tem a câmara desligada, Cristina. Diga? É mesmo assim? Tem a câmara desligada, é mesmo assim que é? É que eu posso ligar. É para nos Eu vermos. posso ligar. Deixa cá ver. Onde é que eu ligo aqui? E as suas Deixa cá filhas também estão espreitar aqui? Diga? As suas filhas também estão aqui hoje? Não, a Patrícia está em casa dela e a Catarina está na faculdade, está aí a estudar para os testes. Não pode estar. Estou aqui. Olá, Cristina. Olá a todos. Pronto, eu queria só agradecer e queria dizer que é lamentável só se poder fazer essa seleção dos embriões no Porto, que é uma pena. Eu cheguei a ser seguida na genética de Santa Maria, quando tive a gravidez das minhas filhas. E é pena agora ser só no Porto, porque realmente é muito tempo de espera. Pronto, era só isso que eu queria dizer, que lamentava, não é? Mas o nosso Serviço Nacional de Saúde é um bocado assim, não é? E pronto, é só isso e quero agradecer. Obrigada a todos e um bom ano para todos. Obrigada, Cristina. Obrigada. Bom, obrigada. A Sabrina queria também intervir. Sim, olá a todos, boa tarde. Mas não a estamos a ver. Só um bocadinho. Assim ficamos a conhecer-nos. Sabrina. Olá, Sabrina, bom dia. Bom dia. Portanto, eu estou aqui um bocadinho por curiosidade, porque portanto, estou a fazer uma tese e a neurofibromatose tipo, é o meu tema de tese e queria fazer uma questão ao Dr. João, assim por curiosidade. Portanto, eu estou a trabalhar com crianças e agora queria saber aqui na parte dos problemas cognitivos que o Dr. João falou, se há queixas, portanto, na população mais jovem ou adulta, se são queixas frequentes, portanto, a nível do planeamento, do funcionamento executivo, ou se isso não é uma coisa assim muito frequente. Então, relativamente motivos, quando nós comparamos as pessoas que têm neurofibromatose tipo 1 com as pessoas que não têm, as dificuldades vão ser mais frequentes nas pessoas que têm NF1. Justamente na parte executiva, ou nas funções executivas, podemos ter mais dificuldades. Relativamente ao QI das pessoas com NF1 e as pessoas que não têm NF1, o espectro de QI vai ser igual, ou seja, temos pessoas superiores, neurofibromatosis tipo 1, e temos pessoas com muitas dificuldades cognitivas ou perturbações de espectro do autismo que estão muito limitadas e estão bastante dependentes. Mas isso verifica-se tanto na população com NF1 como na que tem neurofibromatose. Mas, infelizmente, a NF1 aumenta o risco para este tipo de problemas, tanto perturbação de espectro do autismo como dificuldades cognitivas. Existe um outro mais frequente na população com NF1, que são as dificuldades na concentração. Felizmente, esse é um aspecto que é bastante tratável, ou é muito tratável, enquanto que para a perturbação do espectro do autismo e para as dificuldades cognitivas não temos nenhuma intervenção farmacológica ou terapêutica muito eficaz que reverta esse tipo de problema. Para a atenção temos intervenções que são bastante eficazes e isso é válido tanto para para as crianças como para os doentes adultos, porque os adultos também podem ter estas dificuldades em manter o foco e isso pode penalizá-los a vários níveis. Níveis laborais, aumenta o risco de acidentes de viação, aumenta um pouco o risco para comportamentos mais impulsivos, aumenta o risco. Portanto, estas questões da atenção, estas dificuldades na atenção, podem ter um impacto bastante negativo na vida das pessoas com NF1.
há várias estratégias não farmacológicas que podem ajudar e tentamos explorá-las nas crianças. A prática de desporto é certamente útil. Algumas intervenções na escola também podem ajudar e depois temos também intervenções médicas. Mas somente vem sempre com uma vigilância associada, porque não há medicamentos que não tenham efeitos secundários, que têm que depois ser avaliados. Sabrina, mas nós temos muita bibliografia sobre isso, por isso pode ficar com o nosso contacto e falamos posteriormente. Temos já vários trabalhos desenvolvidos com psicólogas e podemos mandar-lhe alguma informação com mais cuidado, está bem? Assim, sim, obrigada. E está a fazer um mestrado em quê, diga? Sim, portanto, dissertação de mestrado e estou a fazer em neuropsicologia clínica. Ok. E escolheu este tema? Sim, eu conheci o tema, portanto não andei na faculdade e fiquei fascinada, então é a minha questão de investigação. Onde? Estuda onde, mulher? Portanto, sou da Universidade de Coimbra e estou a fazer o estágio no Centro de Desenvolvimento do Hospital Garcia da Horta. Ok, nós em Coimbra também temos um grande trabalho com a ENF. Depois falamos sobre isso com o Dr. Miguel Castelo Branco. Bruno Pereira Fernandes queria falar e a Ana Pedro. Primeiro o Bruno. Deixamos de ouvir o Bruno. Bruno? Não? Então a Ana Pedro. Boa tarde, Bruno, não tinha o som. Mas a minha questão é, se há algum desporto... Desculpa lá. Bruno, então o Bruno primeiro, sim. Desculpa lá, tinha o micro desligado. Queria perguntar, como é que é o seguimento de um paciente neurofibromatose? Convém fazer todos os anos um exame, um IRM, ou enquanto que esteja bem, não é necessário? Como é que se faz da melhor maneira? Ok, então, idealmente, todos os doentes adultos com neurofibromatose tipo 1 deverão ter uma ressonância magnética de corpo inteiro. 8 anos. Não está ainda definido quantos anos depois terá que repetir este exame. Neste momento, no IPO, damos a definir como intervalo de repetição do exame 5 a 10 anos, e esse intervalo vai depender da nossa capacidade de realizar este exame. A ressonância magnética de corpo inteiro vai revelar problemas ou não. Se o doente ressonância magnética de corpo e for uma mulher, vai necessitar de fazer ressonâncias magnéticas mamárias a partir dos 30 anos. Se for um homem, vai ter que fazer uma avaliação analítica completa, análises ao sangue e à urina. E essas análises vão ter que ser repetidas a cada 2 anos. E, essencialmente, é isto. Portanto, consulta, exame físico, exame neurológico. Tem ou não alterações? Se não tiver alterações, monitorização analítica apenas. Se tiver alterações, por exemplo, um neurofibroma plexiforme, o doente vai ter que fazer outros exames complementares. Vai ter que realizar uma PET para compreender se o neurofibroma tem ou não alguma característica maligna. Se não tiver nenhuma característica maligna, vai ter que iniciar um programa de ressonâncias magnéticas para verificar se o neurofibroma está a aumentar de tamanho ou não. Todos os doentes com NF1 têm que saber quais é que são os sinais de alarme. Isso. E os sinais de alarme são uma dor nova, uma alteração neurológica nova, nomeadamente menos força, menos sensibilidade, o crescimento ou o endurecimento de um neurofibroma conhecido. Esses sinais de alarme desencadeiam imediatamente uma avaliação. Portanto, não há
uma regra, ou se quiser, Bruno, um seguimento uniforme de todos os doentes adultos. O seguimento vai ter que ser individualizado em função do doente que temos diante de nós. O Bruno está em Portugal Não, estou no Luxemburgo. e vai voltar para Portugal ou que permanece aí? Não, estamos aqui, mas a nossa filha, que tem 8 anos, tem neurofibromatose e aqui não é assim muito conhecida, que somos pouca gente, vamos dizer. E então vamos à França, vamos tentando ver uns doutores mais... Não, mas nós podemos orientar melhor um bocadinho, porque nós também pertencemos à rede europeia de associações de neurofibromatose, podemos ajudar a procurar quem é que representa esta doença aí no Luxemburgo. Ficamos com aqui não há. Vamos agora, daqui 2 semanas, temos uma consulta com o senhor doutor Passos. Ok. Sim? O doutor João Passos? Ele mesmo sim. aqui? Sim. Ok, então vem integrá-lo. E vamos trazer vamos trazer o exame e os documentos, e era para saber se... Pronto. Porque cá não há nada. Está bem. A menina tem 8 anos? Tem 8 anos, sim. E é a neurofibromatose de novo? Diga? É uma neurofibromatose. Sim, de novo. Sim. Mas, nesse caso, Bruno, o seguimento das crianças é um bocadinho diferente. Ou seja, enquanto que nos adultos a parte oftalmológica adultos não têm que fazer avaliações todos os anos. No caso da sua filha, a avaliação oftalmológica ainda é importante. Portanto, temos que também, para além daquilo que eu falei, da ressonância magnética de corpo, das análises completas, teremos que incluir também a avaliação oftalmológica. É um aspecto extremamente importante nas crianças mais pequeninas, abaixo dos 10 anos. Nós fazemos isso todos os anos, sim, fazemos todos os anos um exame. Aos olhos. Não, aos olhos. Aos olhos. Ok, obrigado. Obrigada, Bruno, por estar aqui connosco. Agora temos a Ana Pedro. Mas também está um desporto mais ginásio. Bem, as pessoas com NF1 têm um risco aumentado de escoliose. E a escoliose consiste numa curvatura anormal. Então, poderá ser benéfica se pensarmos nesse risco, porque fortalece os músculos da coluna. Mas há um aspecto negativo na natação. Como é um desporto feito sem gravidade, ou com menos gravidade, a deposição de cálcio é menor. E nós já sabemos que as pessoas com NF1 podem ter um osso mais frágil. Portanto, mais uma vez, o desporto tem que ser individualizado. Se tiver que tenha uma displasia, e uma displasia consiste numa alteração do osso, geralmente um osso longo, por exemplo, a tíbia ou o rádio, desportos de contacto, como o futebol, podem ser ou podem estar contraindicados, porque se a criança der um pontapé na bola ou bater noutra criança, pode fraturar a tíbia e essa fratura vai ser muito difícil de consolidar, porque é um osso que já está mais frágil à partida. Portanto, qual é que seria o desporto ideal? Realmente uma combinação de pilates e natação, porque o pilates vai-lhe dar movimentos contra a gravidade e isso vai-lhe fortalecer os músculos. A natação vai-lhe fortalecer as costas, mas, mais uma vez, os desportos têm que ser individualizados. Se tivermos um menino que tenha mais dificuldades na interação social e que não tenha nenhum problema, falámos há pouco, das
que tenha um componente social possa ser melhor para ele. E, nesse caso, o futebol poderia ser uma boa opção, combinado também com a natação. Portanto, o PEC de desportos vai variar consoante o doente que temos diante de nós. Um doente que tenha uma perturbação da ansiedade vai beneficiar provavelmente de yoga, mas também corrida ou ginásio. Portanto, eu pensaria nos desportos de uma forma muito desportos em diferentes fases da vida e retirar diferentes coisas de cada um dos desportos, porque temos tanta variedade e tantos aspectos a ganhar em cada um deles que não me limitaria a um desporto, por exemplo. Tentaria vários em diferentes fases da vida. Ok, obrigada. Doutor João, um casal que queira ter filhos e que realmente seja encaminhado para o Hospital de Porto, pode ser encaminhado através do IPO ou tem que fazer esse contacto de forma eles próprios, não é? Portanto, serem eles próprios a tratar da primeira consulta. O nosso circuito, nós articulamos neste momento com o Hospital Santa Maria. Temos uma ligação muito boa com a doutora Juliette Dupont e com a doutora Marta Soares. Previamente, nós articulávamos com a doutora Marta Zegre, na Estefânia, mas a doutora Marta saiu neste momento do serviço de genética e, portanto, essa ligação ficou um pouco comprometida. E, portanto, neste momento, o Hospital Santa Maria tem dado uma boa resposta. Em situações urgentes, avaliam os doentes ou avaliam o casal num período de poucas semanas e fazem o encaminhamento para o Porto. Portanto, é assim que estamos a funcionar neste momento. Okay. Relativamente ao teste portanto, eles ou no IPO, se for uma situação mais urgente e se a família quiser avançar o quanto antes, tentamos fazer o pedido logo no IPO, ou perguntamos também à família se pretendem ter já uma avaliação em Santa Maria, mas depende, eu acho que a vantagem desta articulação com Santa Maria é que eles são permeáveis ao conceito de urgência, ou seja, adultos jovens que ainda não estão a planear ter filhos são avaliados passado alguns meses ou um ano, mas casais que pretendem muito rapidamente ter filhos são avaliados em semanas. Portanto, esta flexibilidade de resposta da parte da genética de Santa Maria é algo que eu estimo e penso que é adequado para os nossos doentes. E no Hospital de São João é o serviço de genética que recebe? A fazer não sei qual é o serviço que está a ser responsável pelo diagnóstico pré-implantatório. Alguém tem algum testemunho, alguma dúvida? Se já não há mais questões, eu passo a palavra à Ana Isabel Lages, que é a psicóloga que está connosco a fazer o seu estágio júnior. A PNF já por vários anos que acolhe estes futuros profissionais e este ano temos a Ana Isabel. Ana, está aí? Estou só a aguardar que acabasse de falar, para não falar por cima. Então, Ana, bem-vinda. Obrigada. Sim, por favor. Queria só agradecer primeiro ao Dr. João Passos por ter dedicado um pouco do seu tempo para estar aqui connosco e esclarecer as dúvidas que vão surgindo tanto dos jovens como dos familiares e são tão pertinentes. E o tema da medicina é, infelizmente, um pouco desconhecido, não é? Há muitas dúvidas, há muitos receios e não há assim tanta informação ao dispor. Por isso, esta palestra é uma mais-valia e estou-lhe muito grata, Dr. João, por ter estado cá. Relativamente à Academia de Jovens na componente de apoio psicológico, esta ideia e esta parte do projeto vem muito
a tentar colmatar as dificuldades que os jovens apresentam aos mais diversos níveis, seja a lidar com a doença, seja nas dúvidas, na regulação das emoções, nas dificuldades da aprendizagem, seja encontrar estratégias para lidar com a ansiedade que surge tantas vezes e com o medo, com o receio, com a dúvida, a insegurança. E então estes grupos também vêm para dar alguma força, mas mais do que isso, é eles terem a oportunidade de encontrar outros jovens que passam os seus desafios. Toda a gente tem desafios diários diferentes, mas ainda assim a união faz a força. Já por isso a academia se chama Juntos a Enfrentar a NF. Eu acho que é mesmo isso, porque as estratégias de um poderão ser uma mais-valia para outros, e juntando as ferramentas que cada um tem, acho que fazem ali um bom leque de força para enfrentar a doença. E gostei muito de ouvir a Dona Fátima Fara, mãe do Ruben, e gostaria de lançar-lhe o convite a autorizar o Ruben a entrar na academia, até porque, como foi dito, é online, ou seja, não há necessidade de deslocação, o Ruben não tem que ir a um sítio específico, só basta ter internet, e quero elogiar-lhe pela força que tem, e não se censure pelo facto do Ruben ter nascido com a doença, não era algo que podia evitar na altura, e agora faz o que pode para dar a melhor qualidade de vida ao filho, e por isso preze-se por isso, porque isso é muito bom e é importante, e não se condene por aquilo que não teve culpa. E para o Ruben poder ir, terei que falar consigo e terá que autorizar, porque o Ruben é menor, mas também temos outro jovem que é menor, por isso também não ia estar sozinho, e os grupos vão ser formados especificamente com todas as características de cada um, respeitando a individualidade de cada um. Por isso, eu sei que fecharam ontem, mas não haverá problema nenhum, se quiser, porque as portas estão abertas, e isto também vai para toda a gente que está aqui na sessão e queira ainda entrar. As portas estão abertas e eu terei todo o gosto de vos receber, porque o objetivo aqui é a PNF ir ao encontro destes receios que tanto existem, este medo e esta sensação de estar sozinho no mundo. E com os jovens que eu já estive a conversar durante esta semana, é muito isso, e vai ser bom ver eles a encontrarem outros pares que passam um pouco pelo mesmo e que se conseguem superar diariamente, porque isto é tudo um grupo de heróis sem capa, como eu gosto de ver e chamar, porque não é preciso atos heroicos que toda a gente veja, o heroísmo também acontece nas sombras, desafiando-se e superando-se diariamente, é isso. É verdade, é assim, eu agradeço à senhora da forma que falou, é assim, eu não sou nenhuma genuína, não sou nenhuma, entre aspas, nenhuma valente, sou igual aos outros, lutei e continuo a lutar, tenho tido muitas forças, tenho, não vou baixar de baixo, até hoje nunca baixei, e muita gente tem virado a mim e dizem-me, eu não sei onde é que tu vais buscar tanta força para lidar com a situação do teu filho, porque quando ele nasceu muito pequenino, não foi preciso ir para a incubadora, graças a Deus, tinha o peso mais ou menos que eles queriam, mas a gente só descobriu que ele tinha este tipo de problema, a nível 1, através de uma ressonância magnética que ele foi fazer ao Porto. Era para fazer isso também da feira, mas estava tudo, e era uma ressonância com urgência. Ele até nasceu a cabeça um bocadinho maior que o corpo, eu tenho fotos, que depois, se for o caso, depois até posso enviar para a minha sobrinha, e depois é assim, ele tem sido uma luta constante. Ele agora já tem 15 anos, graças a Deus. Está bem encarreirado, está a correr tudo bem. Ele já teve algumas situações de muitos sustos que eu tive, que não é fácil, não desejo a ninguém, e longe de mim, porque aquilo que eu não quero para mim, não quero muito menos para as crianças, muito menos para as crianças. Aquilo que eu não quero para o meu filho, muito menos para as outras crianças. Eu só digo, os pais que tenham filhos com este tipo de problemas, que tenham muita força, que nunca abaixem os braços, que sejam os guerreiros, porque tudo vai correr bem e a união faz a força, como a menina disse. Nunca... Dona Fátima, um dia vamos criar aqui um grupo de cuidadores para nós nos conhecermos bem, eu também sou cuidadora, e ficarmos... Quer dizer, eu neste caso próximas. Não sou cuidadora, infelizmente neste momento estou desempregada, há 15 anos, perdi o meu trabalho para poder dar assistência ao meu filho, porque assim, isto vou dizer a muitos pais que não saibam, ou que saibam, ou entre aspas, não querem ver, não querem abrir os olhos, assim, eles não pedem para vir ao mundo. Eles não pedem para vir ao mundo.
Eles vêm da maneira que vêm e nós temos que ter forças para lutar por aquilo que Deus nos deu, que é os nossos filhos. E a melhor coisa que nós temos é os nossos filhos. Ruben, o que tu achas dessa força da tua mãe? Acho incrível. Acho incrível. Filhinho da mãe. Tem que ser assim, nós não podemos abaixar os braços, temos que ter muita força para lidar com esta situação da doença, porque não é muito fácil. Não é. E eu digo por mim, porque eu já tive meus filhos assim nas minhas mãos, a apagarem. Não é fácil, mas lutei até à última e ele hoje está aqui, graças a Deus. Ele já foi operado ao olho, e ainda era pequenino, eu não me lembro bem a idade que ele tinha para aí uns 8, 9 anos, e o médico limpou mesmo tudo até a profundidade do olho, a carne que ele lá tinha, ele limpou até a profundidade, ele disse, olha, isto foi tudo limpo até ao final, mas vai voltar, claro que voltou, e agora vou fazer uma coisa que, olha aí, filho, que ele me vai permitir, se eu levantar aqui o olho, olha, vê? Sim. Graças a Deus, tem sido uma luta constante, mas está a correr tudo bem. Por isso é que eu volto a dizer, os pais que tenham os filhos com esse tipo de problema, não abaixem os pés, por favor. Não abaixem os pés, não metam os pés para a cabeça. As mãos para cima, olhar em frente e muita, muita, muita força. É uma luta muito forte. Ana Fátima, agora queríamos só ouvir aqui a Ana explicar ao Ruben como é que vão ser as sessões nos próximos meses, para ver se ele se anima a estar aqui connosco. Eu consigo ouvir. Ana, queres explicar um bocadinho o que é que vai acontecer na parte da educativa e depois na parte dos grupos psicoterapêuticos? Pronto, na componente educativa é muito à semelhança do que aconteceu hoje. Vamos reunir assim ao fim do dia, uma vez por mês, sensivelmente. Vai haver vários temas, como a Elizabeth até abordou no início. Vai haver o mercado de trabalho, vai haver a genética, vai haver uma sessão com outros jovens com testemunhos. Por isso eu acho que é muito interessante, porque é uma componente de literacia que faz falta a toda a gente. E a componente de apoio psicológico, aí vão ser reuniões semanais ou quinzenais, ainda teremos que ver. Os grupos em princípio serão 2, o que isso me deixa muito, muito feliz. Mas cada grupo irá evoluir de forma diferente, porque como os grupos são específicos e os temas serão específicos, será algo que vai ser trabalhado de semana a semana ou 2 a 2 semanas, independentemente da progressão de cada grupo, porque isto vai ser um acompanhamento específico para o grupo e indo de encontrar as necessidades do grupo, ou seja, o que for surgindo é o que vai ser trabalhado e vai ser muito ali, muito contextualizado e muito privado, é mesmo um grupo, os jovens e eu, e a neurofibromatose, e mostrar que não é a doença que nos define, não é? E é isso. É gerar aqui um grupo de jovens de armas. Já são, mas aprender a usar as armas que têm dentro deles, que não sabem que as têm, e é bom ver isso. A Ana é uma valente e é uma pessoa que transmite muita energia e vai ser um grupo com certeza bastante coeso. Vamos experimentar, não é? Isto é uma experiência, nós nunca traçámos este caminho. Ninguém é obrigado. Se quiser desistir a meio, estás à vontade, podes sair sempre que quiseres. É uma participação voluntária, não é? Não é uma obrigação. Vai ser muito bom para os jovens estar assim todos em união para poderem ouvir uma palavra de um lado, outra palavra do outro e ver como é que vai evoluir. A Ana Fátima consegue preencher bem o formulário que nós deixámos aqui no chat. Se eu não conseguir, o meu filho ajuda-me a fazer isso. Ajuda, Ruben. Porque ele informática é 100% melhor que a mãe. Boa. Nós precisamos saber essas Ele teve vários problemas na escola, dificuldades a nível de aprendizagem e tudo, mas graças a Deus, hoje está no 9º ano, já anda a estagiar. Está a estagiar. Em informática? Não, ele bem queria para a informática, mas ele agora está a experimentar em mecânica. Mas informática é muito bom e tem muito futuro. E ele informática é um as. Algumas coisas, neste caso. Boa.
nós temos também um outro jovem que se junta connosco, que é o Rafael, que também é um trabalhador estudante, o que é de se lhe tirar o chapéu, é bastante difícil, ele estuda História e também trabalha em mecânica, portanto vai ser bom conhecerem-se. Olha, boa. Não moram no mesmo sítio, mas podem tirar umas impressões. Exato. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão? Estamos aqui na reta final. A Vanessa, diga, Vanessa. Olá, eu e o meu namorado vamos fazer o tratamento, o Dr. João falou, estamos em lista de espera no São João. Se houver aqui alguém que queira ser mãe e pai e que esteja disponível para fazer o tratamento, eu aconselhava a fazer a inscrição o mais depressa possível. Neste momento há um equipamento avariado e os tratamentos estão a ser novamente adiados. E a minha pergunta para o Dr. João é se, pelo facto de eu ir fazer o tratamento com fertilização in vitro e ter a neurofibromatose, se o mais provável é eu ter ficado baixa por gravidez de risco logo desde o início. Boa questão. O tratamento em si mesmo, ele está associado, não está associado a uma taxa de sucesso de 100%. Nós sabemos que esforços durante a gravidez podem aumentar muito ligeiramente o risco de aborto. Portanto, eu acho que, tendo em conta o investimento muito grande que está a fazer tempo e também este risco associado ao próprio procedimento de utilização in vitro, eu penso que seria o aspecto a discutir com o ginecologista, porque a baixa gravidez de risco é sempre uma decisão do médico ginecologista obstetra que vai acompanhar, mas seria algo a discutir com ele. Mas muito nesta perspectiva de estou a fazer um grande investimento, ele tem que perceber também qual é que é a sua atividade laboral, porque se for uma atividade laboral muito intensa, e se a sua idade também já for, ele pode pensar, ok, temos aqui vários fatores que podem comprometer esta gravidez e, portanto, o mais sensato será colocar a Vanessa de baixa. Mas, se o seu trabalho for um trabalho que, do ponto de vista físico, não seja muito exigente, ele poderá adiar essa baixa para uma fase mais avançada da gravidez. Portanto, é uma decisão complexa. O médico vai idade, risco associado à fertilização in vitro, o seu trabalho, e o seu trabalho também está indexado a um risco. Todos esses elementos, ele vai fazer uma proposta, ou vai aqui ascender ou não para essa baixa. Mas é um aspecto que passa sempre pelo médico obstetra que a vai acompanhar, Vanessa. E será algo a discutir com ele. E eu acho que faz todo sentido explicar-lhe as suas dúvidas e as suas Ok, obrigada. angústias. Vanessa, só pergunta, portanto, nós conhecemos é a pessoa que está agora a passar por esse processo todo. Como é que quer partilhar um bocadinho connosco como é que tem sido esse processo? Mais ou menos ligeiro? Tem sido bastante ansiedade? Como é que tem passado? Sim, eu já tinha o teste genético desde os 18 anos. Nós só fizemos a inscrição em março de 2021 e na altura foi-nos pedido uma recolha de sangue de um familiar que já tivesse o estudo genético feito. Ou seja, recorri a uma das minhas tias para levar uma amostra de sangue e o estudo genético. E depois eu penso que o sangue do meu namorado e o sangue da minha tia foi para Bruxelas. Sim, que é o que vai acontecer ao embrião. Os embriões vão todos para Bruxelas. As células dos embriões vão para Bruxelas serem analisadas. É? Não se faz cá em Portugal? Não. Foi como disseram que não vinham cá. Isso demora mais ou menos um mês, mas é assim, tendo em conta os casos que eu tenho visto, estou a contar com 2 meses de espera. Depois da punção, não é? Para fora. É assim, eu agora não estou a gerir muito bem, porque o São João anda-me a adiar aquilo como se não houvesse amanhã, a mim e outros casais, e nós estamos muito
estamos chateados porque nós estamos a atrasar a nossa vida e não há um encaminhamento para o privado. Quando em Lisboa, eu sei que é esse encaminhamento para o privado. Aí há encaminhamento para o privado. Da fertilização in vitro há, da fertilização in vitro há. Como o Hospital São João é o único no país, neste momento nós estamos à espera que eles comprem o equipamento. Supostamente já compraram o equipamento. O tal que faz o triagem ou a verificação dos essencial, sim, mas eu não sei se eles já compraram ou não, percebe? Eu só vou saber agora no próximo mês se eles me voltarem a adiar o tratamento. O que é o mais provável, porque os últimos casais que foram chamados já foram adiados pela segunda vez e sem data, neste momento. Pois é, muita ansiedade então. Ana Isabel, quer falar? Quer dizer alguma coisa? Tinha uma questão para o Dr. João, mas Diga, não sei diga. se pode. Sim, diga. Peço desculpa, estava um doente ligou-me, uma situação urgente, mas já orientei. Mas, portanto, Ana, pode dizer. Diga, Ana. Queria perguntar se as dores na cervical, nesta parte aqui de trás, têm que ver com a neurofibromatose em si ou podem estar mais relacionadas com a agravante que é a moia leve? Então, dores na região cervical, se tivermos uma alteração óssea que justifique as dores, por exemplo, mais uma vez, as pessoas com NF1 têm um risco aumentado de ter ossos mais frágeis, portanto, se tivermos uma RM cervical e verificarmos que há algum tipo de distrofia ou de alteração dos corpos vertebrais, essa alteração em si mesmo pode originar dor. Relativamente, se tivermos uma ressonância magnética que exclui alterações ósseas, neurofibromas plexiformes nessa localização, temos que considerar hipóteses alternativas. E, nesse caso, as alterações musculares são as mais frequentes, são aquelas que mais frequentemente podem causar dor a nível cervical. Moia, quando ocorre, e as pessoas com NF1 principalmente a complicação vascular, não causam dores na região cervical, porque os vasos que estão alterados nessa complicação vascular são vasos intracranianos. Portanto, podem estar associados a dores de cabeça, portanto, o moia pode estar associado a cefaleias e a defeitos neurológicos, mas é muito raro nós termos essa associação de moia e cervicalgia. Portanto, eu pensaria noutras causas para a dor cervical e seria mais difícil para mim atribuir isso ao moia. Portanto, seria problemas mais locais. Certo. Eu vou fazer outra questão. A corrida pode ser um fator negativo ou não com NF1? A corrida, jogging. Portanto, a corrida, eu diria que a maior parte das pessoas com NF1 pode correr. As únicas situações em que a corrida estaria contraindicada, mais uma vez, alterações graves na estática da coluna. Eu tenho doentes com escolioses graves que não conseguem correr, só conseguem fazer caminhadas. A bicicleta, nessas situações, pode ser a melhor forma de fazerem exercício cardiorrespiratório. Nos meus doentes mais velhos, fazem também uma prova de esforço antes de iniciarem a prática de corrida. A alteração cardíaca que contraindicasse esse desporto. Portanto, de uma forma geral, eu diria que tenho alguns aspectos optar por pisos, idealmente pisos mais moles, como terra, e tendencialmente também em que levem os pés do solo para reduzir o impacto e, portanto, há assim alguns cuidados ou algumas recomendações específicas que podem ser dadas para reduzir problemas associados à corrida. De uma forma geral, as pessoas com NF1 Estamos a ouvi-lo com muitos cortes, mas acho que a Ana percebeu, não é? Eu apanhei a maior parte. Mas sim, eu pensava que era da minha internet.
Não, eu acho que deve ser do Dr. João. Enfim, tem que ter alguns cuidados e fazer alguma vigilância. A minha parece bem. Parece bem. Temos assim alguns cortes de vez em quando. Também temos aqui uma interação da Tânia Duarte. Quero muito agradecer ao Dr. João, tudo o que tem feito por si, por ela, Tânia, e pela filha. Sim, o Dr. João é muito acarinhado e cada vez que temos aqui algo relacionado consigo, as nossas redes sociais disparam. Eu fico já a saber que nos tem ajudado imenso na visibilidade. É verdade. Não é, Rui? É verdade, é um fenómeno. É um fenómeno, pronto. É um fenómeno. Nós passamos de 0 para 50. E para nós é assim sempre uma coisa boa. O Rui é que toma parte. Passamos de 50 para 2000. Ok, então é mais ou menos essa a escala. É. O Rui é que toma conta dessa parte da comunicação. Também temos de agradecer ao Rui aqui o seu acompanhamento de perto. A Patrícia Rodrigues também está aqui. Esqueci-me de perguntar. Com NF1 podemos doar cabelo? Pergunta a Vanessa. Os NF1 podem doar cabelo e podem doar sangue. Não há nenhuma contraindicação. Só as únicas pessoas com NF1 que não podem doar sangue são as pessoas que estão a fazer quimioterapia porque ficou ativo. E nesse contexto não podem fazer doações de sangue. Mas todas as outras podem. Para mim foi contraindicado, doutor. Eu, como tenho NF1 e moia leve, tenho contraindicação em que não posso doar sangue. Não sei se isso agora varia. Mas aí a contraindicação está relacionada com moia e algum fenómeno de hipoperfusão que pudesse resultar da doação de sangue. Sim, teoricamente. Mas é um risco para si, Ana. É um risco para si. Sei. Ah, sim. ok. Eu sei que é contraindicado, não é? Eu seria. Pois. Sim, é risco. Sim, mas aí é por causa da parte vascular, né? Algum fenómeno de hipoperfusão que pudesse ocorrer durante a dádiva de sangue. Okay. Cláudia Leite, também queria agradecer ao Dr. João Passos, é um excelente médico, sempre preocupado com os seus pacientes, seguem a mim e a minha filha e obrigada à Associação por estes encontros. Obrigada, Cláudia, por ter estado aqui. Fez a nossa tarde mais rica. É assim, desculpa para interromper, é assim, então, por exemplo, o meu filho mais tarde, se ele tiver o meu grupo de sangue, meu é o V negativo e o dele é o V positivo. Se for o caso que mais tarde o meu filho ele pode doar sangue, se ele puder, com o problema de saúde que ele tem? Sim, foi o que o Dr. João disse. Pronto, era isso que eu queria saber bem, porque de vez em quando tem uma falha aí deve ter da internet. Sim, mas sim. Se não estiver a fazer um tratamento oncológico ativo. Sim, ele agora para cá está a fazer um tratamento oncológico ativo, que é tipo uma quimioterapia muito levezinha, que é para o tratamento que ele está a fazer para o problema de saúde que ele tem. E é através de cápsulas, a médica garantiu-me que ele nunca iria fazer quimioterapia, que era o meu maior medo, mas graças a Deus nunca foi preciso até a data de hoje fazer quimioterapia e peço muito a Deus que ele nunca venha a fazer porque é assustadora. Como é que se chama? Não diga isso assim, porque há muitas pessoas a fazer. Sim, eu sei, não, eu sei. Peço Dona Fátima, quais são as cápsulas? Filho, vai lá buscar, o meu filho vai lá buscar o tubinho. A quimioterapia tem coisas difíceis, mas... Sim, pois tem, só que o tratamento que ele está a fazer tem vários, porque há tratamentos que têm efeitos secundários. E o dele tem tido agora, por último, há um tempo para cá, que ele andou com as unhas dos pés, uma miséria todas encravadinhas. Há sempre efeitos secundários. Uns efeitos secundários que é terrível, olha. Filho. Então não dá para meter o coisa, arrancaste. É a mesma coisa. Está a ver? Olha, este é mais forte. Okay. Estas são azuis, estas são azuis e estas são brancas. Okay. Só que ele agora está a fazer duas destas. Sabe o nome? Ruben, qual é o nome? Filho, de cabeça eu não sei, eu não tenho cabeça para decorar tanta coisa. Diz lá, filho. Fala aí. Está tudo em inglês. Está tudo em inglês. Lê em inglês. Olha, agora foi. Então depois escreves aqui no chat. Está bem. Pronto, é isso. Pronto.
Para já não tenho mais, não tenho mais nenhuma questão a acrescentar. Peço imensa desculpa da maneira que eu falei, mas não é para assustar ninguém. Não foi não foi a minha intenção, não foi essa. Peço imensa desculpa. Não faz mal, não faz mal. Todos os pais estejam tranquilos porque tudo vai correr bem. Não sei qual é o problema de cada um, dos meninos que tenham, mas que sigam em frente e que tenham as mãos sempre bem levantadinhas para cima e que nunca virem as costas. Olhar sempre em frente. Sim, Dona Fátima, obrigada. Com muita força mesmo. Doutor João, ia dizer alguma coisa? Na verdade, a Fátima, com o caso do Ruben, a Fátima e o Ruben acabam digna de uma complicação muito grave. Portanto, o Ruben teve uma complicação muito grave e teve que ser submetido a várias intervenções, mas neste momento, portanto, dirigido ao seu tumor e as coisas estão aparentemente controladas com alguns efeitos secundários. E apesar de tudo, isso é uma mensagem também de algum otimismo e de alguma esperança, porque temos neste momento mais opções de tratamento para as pessoas com NF1 e essas opções de tratamento podem ser exploradas a partir dos 3 anos. De que idade, doutor? Desculpa. A partir dos 3 anos. Ou seja, dos 3. Meninas com 3 anos de idade podem estar a fazer, ou poderão fazer, o tratamento que o governo está a fazer e que começou a fazer há alguns anos atrás. E isso significa que muitas crianças não irão desenvolver complicações graves ou formas mais graves da doença. Muito positivo e que irá modificar ao longo dos próximos anos a nossa percepção da gravidade da doença, porque se nós conseguirmos controlar os tumores mais visíveis e que causam maior impacto negativo na qualidade de vida das pessoas que têm neurofibromatose tipo 1, isso também terá como consequência uma modificação. Portanto, e ainda bem que ainda bem que vocês estão na reunião, porque tornam muito claro, com o vosso exemplo de vida e com o vosso percurso, de que é que estamos a falar quando falamos em tratamento dirigido, quando falamos em riscos relacionados com a fibromatose. Doutor João, como é que está o acesso a essa medicação agora na idade adulta? Continua? Tem algum desenvolvimento novo? Continua um bocadinho limitado? É bastante limitado. O último doente adulto que tivemos foi um tratamento in extremis. Eu estava com complicações relacionadas com a doença e foi uma aprovação excepcional. E desde então não tivemos ainda mais nenhuma aprovação. Mas no limite... No limite significa que o doente teve que ser internado. Já foram graves que necessitou de internamento hospitalar. Pronto, obrigada, Ruben. Já temos aqui o nome do medicamento. Sim, é o Selumetinib, que nós... pronto, é o primeiro medicamento especialmente desenvolvido para a neurofibromatose e que foi recentemente aprovado na Europa e tem sido, felizmente, e também graças ao incansável trabalho do Dr. João, temos conseguido este medicamento para as nossas crianças e jovens. É verdade, o Dr. João fez um trabalho transformador aqui, porque é preciso, eu não sei tudo, mas imagino, um grande processo burocrático para fazer o pedido para esta medicação para os doentes, enfim, que cumprem os requisitos.
Mas não é fácil o processo, não é? É preciso, às vezes, encalha e tem que se avançar e tem que se insistir, tem que se justificar e é preciso estar sempre a fazer pareceres. E depois a gente, para pedir esse medicamento, tem que se preencher um questionário com a médica dele e tem que se assinar para esse medicamento ser aprovado e vir para ele ir buscar para ele tomar. Porque tem que ser mesmo esse medicamento, eu não estou a pagar, graças a Deus, é através do hospital e não é fácil, porque a medicação dele não é que seja muito cara, mas é uma medicação. Ruben, que assim, não é fácil, mas há uns que estão a fazer tratamentos muito mais elevados que o Ruben, e ele já fez vários tratamentos, e ele já fez, o primeiro que fez não fez nada, demorou 2 meses, teve outro que eu tinha que ir ao hospital com ele a Coimbra para levar uma injeção no braço, e depois no fim tinha que tomar um paracetamol para ele não ter dores. No início eu não levava à escola, mas depois eu falei com a médica e ia levá-lo à escola, vinha do Coimbra virado à escola, levá-lo na ambulância. Ao final do dia eu ia buscá-lo, mas tinha que ir a caminhar com ele, onde ele já tinha alguns efeitos secundários da segunda tentativa que tivemos a fazer. E, entretanto, ele chegava ao meio do caminho e ele, homem, eu já não aguento mais, homem, leva-me ao colo. Assim, mas eu não posso contigo ao colo, porque já estás pesado e a mãe não está a fazer contigo. Que, no entanto, eu chegava a momentos que até eu já chorava, já nem sabia o que é que havia de fazer, eu já chorei muito, através disso, agarrá-lo a mim, tratando devagarinho, pertinho de casa. Eu cheguei a alturas que eu só chegar a casa, aquecer uma canequinha de leite, passar-lhe um paninho, dar-lhe um comprimido para as duas e deitá-lo. E de noite, só Deus e eu, mas tenho superado até aqui, tenho tido forças, e é o que eu digo aos outros pais, que tenham muita força e nunca desanimarem. É a nossa mensagem, ter muita força. É muita força. A medicação é extremamente cara, na ordem das centenas de milhares de euros por ano, por doente. Também temos aqui o testemunho de algumas outras pessoas que têm falado connosco, portanto, o acompanhamento médico não é igual em todo o território, em Portugal, portanto, algumas pessoas não têm acesso a esta medicação com tanta facilidade como outras, por isso é algo que a APNF também está consciente e alerta e tentamos sempre informar, por isso é que também temos este compromisso todo com a informação e assim vamos continuar. Eu acho que já é bastante tarde, temos que terminar, podíamos continuar a conversar, mas não podemos, não é? Obrigada a todos por terem estado connosco. Vamos agora usar este vídeo para manter no nosso canal e, portanto, podem visualizar quando voltarem a precisar. Doutor João, muito obrigada por mais uma vez. Ana Lages. Agora, isto já tem o pontapé de saída. E para a próxima, daqui a um mês, 18 de fevereiro, temos então Ana Romano connosco, é uma psicóloga, e vamos abordar outros temas. Obrigada e bom fim de semana. Obrigada igualmente para vocês todos, que Deus abençoe a todos e muita força, nada de desanimar. O sorrisinho acima de tudo, porque nós andarmos com o sorrisinho faz-nos bem e ajuda muito. O Dr. João deixou aqui o seu e-mail do IPO de Lisboa. Quem precisar da sua consulta, e o IPO de Lisboa serve, enfim, o sul de Portugal e os Palopes e as ilhas, podem entrar em contato com o Dr. João. Nós temos outro contacto da consulta. Nós enviaram lá e agendamos consulta. Está bem, obrigada pela sua disponibilidade infinita. Bom fim de semana. Obrigada igualmente.